Bom, pessoal, agora eu queria falar com você sobre o segundo autor, que é Euclides da Cunha, né? Que foi o autor que eu acabei usando para exemplificar o que seria pré-modernismo, essa transição entre algo mais conservador e algo mais inovador, né? Então, para quem não acompanhou, essa minha explicação tá lá no vídeo sobre contexto geral de pré-modernismo, certo? Euclides da Cunha foi um republicano muito engajado, né? Inclusive teve vários problemas no colégio e tal, mas que acabou ficando trabalhando como jornalista. E ele foi encarregado de cobrir a Guerra de Canudos, né? A guerra que aconteceu lá no sertão baiano, em Monte Belo, ou Belo Monte, agora não me lembro, né? A partir da organização desse pequeno vilarejo por Antônio Conselheiro, um fanático religioso, que ia contra a República, dizendo que a República era um sistema do cão, afinal de contas, a República tinha separado Estado e Igreja, né? Lembrar que na monarquia havia essa junção, essa cooptação, e com a República não, né? Cada instituição seria independente. Então o Antônio Conselheiro acaba comprando, né, alguns materiais, se não me engano era madeira, na cidade vizinha de Juazeiro, e não recebe esses materiais, enfim, começa uma guerra ali naquela região, que parecia ser uma pequena revolta local, mas de repente a guerra se estende por quase um ano aí com esses sertanejos, esses entre 20 e 25 mil sertanejos, vencendo 13 expedições, né, do exército militar brasileiro, certo? Essa guerra aconteceu, que nem está aí no slide, entre 1896 e 97. O Euclides da Cunha vai para o front cobrir. Inicialmente ele tem a sensação que todo mundo tem, né, de que é uma revolução monarquista, querendo restabelecer a monarquia. E ele, como republicano, acha aquilo um absurdo, e ele já começa a publicar seus artigos atacando aqueles sertanejos, escrevendo 2 artigos, inclusive, chamados de A Nossa Vendéia, fazendo referência a uma região do sul da França que foi contra a Revolução Francesa, um grupo de latifundiários mais conservadores, que não queriam progresso, etc, etc. Ele faz essa comparação aí entre essas duas populações. Só que à medida que ele começa a conviver com aquela região, ele começa a perceber que não é bem assim. A coisa é muito mais complexa do que o famoso maniqueísmo branco versus preto, bolsominions versus petralhas e monarquistas versus republicanos. Todos os movimentos sociais têm inúmeras complexidades, inúmeras arestas, inúmeros detalhes que configuram cada fenômeno diferente do outro. E quando ele volta, ele acaba não ficando até o fim, né? 4 dias antes do fim, ele acaba voltando. Ele vai acompanhar, vai reportar os últimos acontecimentos, ele decide estudar a fundo aquilo que aconteceu. E para isso ele começa a estudar botânica, geologia, geografia de forma geral, sociologia, história, antropologia, e 5 anos depois ele lança aquele que será o seu grande livro, né, um grande marco para a literatura, chamado de Os Sertões, certo? Na própria nota dos Sertões, ele diz que vai analisar a campanha de Canudos, diz que queria analisar de uma forma mais expressiva os traços das atuais sub-raças sertanejas brasileiras, então aí já deixa bem claro uma perspectiva bem racista que a ciência da época tinha, certo? Mas ele vai dizer que aquela campanha lembra um refluxo do passado e foi, na significação integral do termo, da palavra, um crime. Ele vai chamar a Guerra de Canudos de crime, certo? E diz que esse livro está aí para denunciar, mas vai usar do método de Hippolyte Taine, né, que é o cara, o socialista determinista que criou a ideia de que para você analisar um fenômeno você tem que olhar para 3 fatores. Primeiro, o meio. Segundo, a raça. E o terceiro, o momento histórico. É isso que o Euclides da Cunha vai fazer. Ele vai escrever Os Sertões, um livro bastante grande, mas vai dividir em a terra, o meio, o homem, a raça, e a luta, o momento histórico. Bom, vamos analisar cada uma dessas partes. Primeiro é a terra, né? Pessoal, essa parte, para quem não é da área, é bastante chata, porque ele vai fazer um estudo do sertão, né, ali baiano, analisando fauna, flora, relevo, clima, e ele até chega a historicizar as secas que acontecem. Ele escreve que há mais ou menos um fenômeno cíclico para acontecer a seca. Enfim, é uma parte que para quem gosta de linguagem, quem gosta de geografia, é interessante, mas para quem não é muito dessa área, não é muito legal não, tá? O que tem que saber nesse momento é que a conclusão dele é uma conclusão naturalista.
naquelas condições de sertão, é impossível se criar uma civilização moderna, progressista, né? Aquela região com as secas, aquela região com limites, né, de plantação, né? Não teria como criar uma civilização moderna a partir daquela condição. Então, o determinismo do meio. E aí nós vamos a esse segundo momento aí, que é o mais polêmico. O homem, ele vai sair do estudo do sertão, né, da terra, para analisar o sertanejo, o homem. E o homem sertanejo não é branco, não é negro, não é índio. O homem sertanejo é uma mistura de raças. Então pode aparecer essa expressão, miscigenação racial, hibridismo racial, enfim. E o que a ciência naturalista, racialista de Gobineau, entre outros autores, dizia? Dizia que toda mistura de raças enfraquecia o ser humano e os tornava uma sub-raça, certo? E é isso que o Euclides da Cunha vai dizer. Só que aí vem o dado que eu já tinha falado lá na aula de contexto geral. Ele vai dizer que há uma diferença entre o homem mestiço do litoral, que sim, é um desequilibrado, é um raquítico, é um neurastênico, só que o homem mestiço do sertão. Ué, mas qual seria a diferença? A diferença seria genética? Não. Geneticamente os dois são degenerados. Só que o homem do sertão, por ter que sobreviver às condições arcaicas, quase que paleolíticas do sertão, ele teve que se tornar um forte, um titã. Né? Então pensa lá que o pessoal do litoral, lê-se litoral as cidades modernas, né? Capitais do Brasil, que quase todas ficam ali entre o litoral ou no máximo 100 km do litoral. Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, enfim, Maceió, todas as cidades ficam ali no litoral. Geralmente a gente não dá a bola para Tocantins, Pará, que mais? Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e tal, são regiões do Brasil que a gente acabou meio que esquecendo, certo? Então, por essas regiões mais litorâneas, civilizadas, terem condições mais, digamos assim, eu vou usar uma expressão estigmatizada, né? Mas mimadas. Como assim mimadas? O litoral é mimado? A cidade é mimada? Num certo sentido capitalista, sim, à medida que... Não é ruim isso, tá, gente? Mas à medida que eu não preciso plantar o meu tomate, né? Eu não preciso construir a minha própria casa, né? Existe uma divisão de serviços que faz com que cada pessoa se especialize muito num e há uma troca de serviço a partir do capital. No sertão não. No sertão tu precisa plantar teu próprio tomate, tu precisa construir tua própria casa, né? É um regime mais primitivo. E essas condições que exigem muito, né, do ser humano fizeram que o mestiço do sertão, diferente do litoral, que acabou se amimando com aquelas condições e fez frutificar seu desequilíbrio, a sua degeneração. O cara do sertão não, ele se tornou um forte por isso. Embora o seu aspecto seja extremamente terrível, que nem ele vai dizer. Vamos ver ele aqui, ó. Olha o que está ali em cima, ó, pessoal. A mistura de raças muito diversas é, na maioria dos casos, prejudicial. Olha abaixo ali em negrito. A mestiçagem extremada é um retrocesso, de sorte que o mestiço, traço união das raças, é quase sempre um desequilibrado. Só que ao falar do sertanejo, ele vai dizer, é que neste caso a raça forte não destrói a fraca pelas armas, esmaga pela civilização. Então geralmente as raças mais fracas, né, são mortas pela civilização. O que aconteceu com o sertanejo? Né? Acabou evitando que descambassem para as aberrações e vícios dos meios adiantados. O sertanejo teve que sobreviver àquelas condições mais precárias e se tornou, olha ali embaixo, antes de tudo um forte. Ele não tem o raquitismo exaustivo neurastênico do litoral, dos mestiços neurastênicos do litoral. Só que a sua aparência ainda é degenerada. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta de plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Logo, ele é um Hércules Quasímodo. Ou seja, por dentro ele é um Hércules, mas por fora ele é o Quasímodo, aquele personagem do Corcunda do Notre Dame, todo feio, todo desengonçado, com aparência terrível, né? Essa seria a imagem do homem sertanejo, né? Do mestiço do sertão brasileiro. É uma parte muito polêmica, mas que em certo sentido foi bastante revolucionária. Na época se pensava que qualquer mestiço era um desembocado, era um degenerado. Aqui ele faz essa ressalva para o homem sertanejo. Bom, por fim ele vai analisar a luta, as batalhas, as expedições, os cânticos, as táticas. Essa é a parte mais
mais legal de ler, mas geralmente é a parte que a gente menos fala, porque é a parte mais histórica, né? Ela tem tem as lutas ali. Quem quiser ver filme dos Sertões, do Euclides da Cunha, né, da Guerra de Canudos, pode ver, é bem legal. Aparece o José Maier, né? Tem outros atores interessantes, tá? Eu queria dar um destaque para esse último parágrafo aí, que é o momento final, a quarta expedição, né? Quando o Brasil já estava vivendo uma histeria, achando que, de fato, o Antônio Conselheiro era um cara enviado por Deus para resgatar a monarquia brasileira, meio apavorado. O Floriano Peixoto manda a última expedição, que acaba exterminando Canudos. E olha a última cena que interessante ali, ó. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo, expugnado palmo a palmo na precisão integral do termo, caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas. Um velho, 2 homens feitos, me perdi, aqui, e uma criança, na frente de quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Então olha que louca essa cena, cara. 5.000 soldados batendo aqui, ó, no escudo com as armas apontadas para 4 sertanejos. Um velho, 2 adultos e uma criança, que resistiram até o último fim. E aí foram destroçados, começam a sair crianças, começam a sair mulheres de dentro de buracos de casebres, e Canudos de fim é destruído, né? O corpo do Antônio Conselheiro foi estudaram o crânio, que na época se acreditava que os pensamentos estavam ligados a formato do crânio e tal, achavam que podiam encontrar alguma coisa biológica que explicasse aquele delírio daquele homem, mas obviamente não encontraram nada, não tem nada a ver com formato de crânio, não tem nada a ver com formato de cérebro, nem nada, certo? Esse último slide aí, pessoal, é para vocês olharem os pontos que vocês devem analisar. Bom, a primeira ideia é de que a guerra foi uma tragédia de erros. No final das contas, não eram monarquistas contra republicanos, aquilo ali era apenas uma fantasia, como quase sempre é, de problemas estruturais muito mais profundos, né? Os sertanejos, afinal de contas, eles não tinham ideia mais ou menos do que era uma monarquia, de uma república, para saber lutar contra isso, a favor disso. Tampouco o exército brasileiro, que quase todo era formado por mulatos, pobres, né, brancos livres, que não tinham dinheiro, né, que não tinham outro serviço, acabavam entrando para o exército para ter um pequeno soldo, e não receberam no final das contas, né. O que tem que mais ficar claro, gente, é a ideia da análise do Brasil. O Euclides da Cunha vai acabar desmascarando um Brasil que é dividido em 2 Brasis, né? O Brasil sertão e o Brasil litoral. O que é o Brasil litoral? Aquele Brasil que evoluiu, que chegou ao século XX com uma tecnologia do século XX, com estruturas e instituições típicas do século XX de uma sociedade moderna. Só que esse Brasil simplesmente esqueceu o Brasil que havia dentro dele. Certo? Então regiões como o sertão, como enfim, a parte mais interna do Brasil, elas não tiveram a mesma estrutura de saneamento, o mesmo nível de investimento, não tinha escolas no sertão brasileiro, e muita gente morava lá, né? Então, mais do que uma guerra entre monarquistas e republicanos, foi uma guerra entre um Brasil que estava de acordo com a linearidade evolutiva da civilização baseada na perspectiva europeia, e um Brasil que simplesmente foi esquecido e que estava vivendo outros tempos, que não conseguiu perceber o avanço, combateu isso, e em vez do Brasil evoluído olhar para eles e dizer assim, bah, olha só, vamos junto, não, né? Foi lá e deu tiros. Eles não precisavam de tiros, os sertanejos precisavam de escolas, precisavam das mesmas condições e infraestruturas que o litoral já tinha. Né? Quem sabe essa unificação fizesse com que o Brasil todo tivesse incoerência de ideias. Tá? Então, o que o Euclides da Cunha nos mostra é que existia um Brasil que vivia o século XX, que era o Brasil litorâneo, e um Brasil preso ainda a valores do século XVIII, messiânico, que era o Brasil sertanejo. A linguagem é muito rica, né? Uma linguagem barroca, como a gente diz, com muitas inversões sintáticas, termos científicos com termos regionais. É muito boa a linguagem, embora em alguns pontos difíceis, e há uma discussão de gênero. Por que a gente estuda isso em literatura se não é ficção? Porque tem uma carga dramática muito legal, mas não deixa de ser um livro de sociologia, não deixa de ser um grande instrumento histórico para a Guerra de Canudos, né? Não tenha dúvida que o professor de História já estudou os sertões para dar sua aula sobre Guerra de Canudos. É um livro muito rico que vale muito a pena ser lido, embora seja grande. Certo, gente? Ficamos por aqui com Euclides da Cunha.